Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 29, diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratique. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus Santo, Pai de amor, nós queremos pedir ao Senhor a Tua iluminação. Fale aos nossos corações através da Tua palavra, e as verdades espirituais contidas nesse texto e nas entrelinhas possam saltar aos nossos olhos, falar aos nossos ouvidos e fortalecer o nosso coração. Essa é a nossa oração nessa noite. Fale conosco pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quarta carta de Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia. Até aqui nós já vimos a carta de Jesus a Éfeso, nós já vimos a carta de Jesus a Esmirna, vimos domingo passado a carta de Jesus a Pérgamo. Hoje nós vamos estudar ou ouvir e aprender com a carta de Jesus a Tiatira. O título desse sermão, qual eu intitulei para essa noite, é Entre o amor e a tolerância, quando a igreja perde o discernimento. Entre o amor e a tolerância, quando a igreja perde o discernimento. Quero que vocês imaginem a seguinte história, para a gente introduzir esse texto. Imagine uma cidade pequena como essa de Mesquita, bem no interior do interior de Minas Gerais, onde se localiza uma igreja bonita, uma igreja histórica, uma igreja tradicional, aonde as suas construções retratam a arquitetura histórica, a beleza da arquitetura antiga, e tudo isso é muito belo, tudo isso é muito chamativo, e chama a atenção de todos que passam na frente dessa igreja. Essa igreja localizada nessa cidade do interior, tem um muro de pedra na sua entrada muito bonito. Todos que passam diante dessa igreja olham esse muro de pedra e isso chama a sua atenção. Um dia passando diante da igreja, alguém achou que as pedras estavam muito sólidas, muito solitárias, plantou uma trepadeira bem no pé desse muro que estava na entrada da igreja. A trepadeira de início era delicada, a trepadeira de início era bonita,
E no começo parecia que até foi colocada ali para enfeitar, embelezar o muro de fachada daquela igreja. Os membros gostaram da trepadeira que foi plantada ali, melhorou o visual do muro que estava na frente da igreja, e os membros deixaram aquela planta que plantaram nos pés do muro crescer para enfeitar o muro. Com o passar do tempo, os galhos da trepadeira começaram a crescer. Eles começaram a crescer tanto que se espalharam pelo muro, cobriram uma grande parte da parede, e de longe parecia um quadro encantador. As pessoas olhavam para a igreja, via aquele muro de pedra coberto por aquela trepadeira, e as pessoas se encantavam com aquela beleza. Mas se passaram dias, meses e anos, e no momento em que foram fazer a reforma daquele muro, aonde se instalou aquela trepadeira, os trabalhadores da reforma descobriram um problema. Aquela trepadeira plantada de maneira inofensiva, que cresceu silenciosamente, que tomou conta de toda a fachada do muro, se infiltrou. As suas raízes infiltrou dentro das pedras, e a estrutura começou a ser comprometida pelas raízes que foram entrando dentro das rachaduras. Aquilo que de início parecia belo e inofensivo, foi desgastando o muro da igreja pelo lado de dentro. A igreja precisou remover toda a trepadeira, toda a vegetação, e consertar os danos que a trepadeira bonita e inofensiva causou ao muro daquela igreja, para a estrutura não desabar. Às vezes assim também acontece com a igreja, não só nas construções, mas também espirituais. Às vezes aquilo que parece bonito e inofensivo, aquilo que as pessoas plantam como sentido de beleza, que às vezes quando está tão pequeno não parece sofrer danos ou causar danos à estrutura, pode ser louvável. Mas a trepadeira vai crescendo, e aquela coisa vai se tornando grande, e a forma vai se infiltrando, e silenciosamente, quando ninguém está se preocupando, aquela planta que foi colocada para embelezar, pode colocar em risco a estrutura da igreja que foi construída. Foi isso que aconteceu na igreja de Tiatira. Uma igreja que era bela, bem vista, viva, mas tolerante com Jezabel. O perigo não estava do lado de fora da igreja. Por mais que eles enfrentavam perseguições externas e políticas, como todas as outras igrejas no Império Romano, o perigo que Tiatira enfrentava era um perigo interno. Era a trepadeira que crescia do lado de dentro do muro. Eram os ensinamentos de Jezabel que estavam presentes dentro da igreja. E Jesus vai elogiar essa igreja dizendo: olha, vocês têm amor, vocês têm fé, vocês têm serviço, mas vocês não conseguem discernir que aquilo que está travestido de amor está se tornando uma tolerância ao pecado dentro de vocês. Vocês toleram Jezabel do lado de dentro, e a influência dessa mulher dentro de vocês está expondo, está rachando, está dividindo a comunhão da igreja com o próprio Deus. E a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos nessa noite é a seguinte: será que nós, não Tiatira, Igreja Batista de Mesquita, estamos atentos e vigilantes às trepadeiras que as pessoas vêm colocando para enfeitar a nossa igreja, que estão crescendo em nosso meio, ou nós estamos negligentes? Será que nós estamos atentos àquilo que as pessoas gostam de ver como belo, de ver como bonito, mas que pode se tornar nocivo com o passar do tempo? Ou nós estamos aceitando tudo que aparece para nós travestido de amor e beleza? A igreja de Tiatira enfrentava suas dificuldades. Na verdade, entre as 7 que Jesus manda a carta, ela era a menor de todas elas, a menos influente.
Mas em contrapartida, para a menor igreja, Jesus manda a maior carta. É a carta que nós fizemos uma leitura mais extensa. São 11 versículos de Cristo dedicados a essa igreja. E essa igreja, se localizada nessa cidade, enfrentava alguns problemas no seu contexto histórico e social. A cidade de Tiatira era conhecida pelo seu comércio, mas também conhecida pelas suas guildas profissionais. O que são essas guildas profissionais? São associações de ofício. Como hoje nós temos o sindicato, como hoje nós temos algumas organizações, algumas associações que as pessoas se associam para se beneficiar mutuamente, na cidade de Tiatira também havia guildas profissionais. E qual que é o problema do sindicato? Nenhum. Desde que não envolva fé e religião no propósito que se reúne. As guildas de Tiatira se reuniam e cada guilda se comportava como uma facção, como uma gangue. Eles se reuniam com fins comerciais para comprar e vender, mas cada guilda tinha o seu próprio Deus protetor do panteão romano na época. E para fazer parte dessas guildas, ou seja, para se membrar nessas organizações, tinha que participar das festas idólatras que essas guildas promoviam aos seus deuses protetores. Logo, o que isso acarretava? Acarretava que todos aqueles que não fizessem parte de alguma associação não tinham poder de compra e venda no comércio da região. Então, os cristãos que não adoravam outro Deus, os cristãos que não participavam de cultos pagãos, os cristãos que não se assentavam à mesa de comida sacrificada a ídolos, eram marginalizados, eram reprimidos da sociedade, eram discriminados, e assim eles não poderiam ter a sua vida plena, social, política e econômica, porque eles não adoravam os deuses das guildas que comandavam aquele comércio. Os cristãos começaram a sofrer perseguições, porque eles não conseguiam comprar, eles não conseguiam vender, eles não conseguiam se relacionar, porque toda a relação e relacionamento daquela cidade estava envolvida em volta dessas facções. Nesse contexto, Jesus louva a igreja dizendo que eles resistem às pressões. E o que significa resistir às pressões externas? Significa não se desesperar quando alguém é mandado embora porque ele é crente. Significa não querer fazer acordos políticos só para se beneficiar. Significa não querer comprar ou vender ou assentar-se em algumas mesas só para ter privilégio de compra e venda durante ou no meio daquela cidade. Jesus louva a igreja porque a igreja não fazia acordos visando o seu bem comum. E a igreja aqui está enfrentando um dilema. Ou ela agrada ao seu Senhor e desagrada a comunidade, ou ela agrada a comunidade e desagrada ao seu Senhor. Agradar a comunidade aqui é fazer parte das facções. Agradar a comunidade aqui é fazer parte das guildas. Agradar a comunidade aqui é adorar, assentar, comer de comidas dedicadas aos deuses daquelas facções. Por outro lado, agradar ao Senhor Jesus aqui significaria recusar as mesas dos ídolos, significaria recusar as facções, recusar o acordo político, recusar a ajuda externa, porque a igreja que está sustentada sobre a vontade de Deus não depende das negociações políticas que ela faz com o lado de fora. Jesus vai louvar a igreja de Tiatira e no versículo 18 e 19 ele começa se apresentando e fazendo um elogio da seguinte maneira. Essas são as palavras do Filho de Deus, versículo 18. Cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, Tiatira. Seu amor, da sua fé, do seu serviço e da sua perseverança. Sei que agora você está fazendo mais do que fazia no princípio. Jesus está se apresentando para a igreja aqui como Filho de Deus.
E essa vocês vão perceber que é a única vez que ele vai usar o título Filho de Deus, endereçando a carta às igrejas da Ásia. Por que Jesus usa aqui o título Filho de Deus? Porque aquela igreja estava rodeada por deuses falsos, e a tentação de se assentar à mesa dos deuses era recorrente. As pessoas faziam pressões para eles assentarem às mesas. As pessoas convocavam, recrutavam, chamavam as pessoas para fazerem parte das suas guildas, e as guildas representavam cada deus. Quando Jesus está se apresentando como Filho de Deus, Ele está se apresentando como o único possível verdadeiro Deus daquela igreja. Ele está representando a sua exclusividade, a sua não aceitação de compartibilidade. Ele não está aceitando dividir a sua igreja com as outras religiões, ou com os outros deuses, ou assentar em outras mesas, e também se assentar na mesa dele no domingo de ceia. Jesus está dizendo: vocês estão procurando deuses para se assentar? Saibam, vocês já fazem parte da mesa do Filho de Deus. Vocês não precisam de mesas para comer, vocês não precisam de acordos para comer, vocês não precisam de facções para sobreviver. O sustento da igreja que está agradando a Deus e desagradando ao mundo é o próprio Filho de Deus. Jesus está dizendo: olha, eu sou o Deus de vocês, e se eu sou o Deus de vocês, eu não vou deixar faltar o necessário para vocês. Mas eu não sou só o Deus provedor, eu sou o Deus que tem os olhos como chama de fogo. E nós aprendemos aqui naquela segunda mensagem do Apocalipse capítulo 1, que olhos como chama de fogo aqui retrata a onisciência do Cristo. Os olhos como chama de fogo é a presença do Cristo glorificado, presente em todos os lugares, em todas as situações, sabendo de todas as coisas que acontecem tanto fora quanto dentro da igreja. Ele tem os olhos como chama de fogo, porque ele consegue enxergar a trepadeira crescendo, mesmo quando aqueles que olham do lado de fora não veem, mas do lado de dentro ela está destruindo a estrutura. Ele tem olhos como chama de fogo, porque ele está atento a todas as falsas doutrinas, a falsos ensinos, ou a práticas imorais que estão entrando dentro da igreja, travestidas de obras de amor. Mas ele tem olhos como chama de fogo, não só para enxergar, mas para consumir toda a iniquidade e imoralidade da igreja que tenta crescer no ambiente interno do seu povo. Ele tem os pés como bronze reluzente. Aqui fala da firmeza de Cristo. Aqui fala da pureza. O bronze reluzente é o bronze que acabou de sair do forno. É o latão que acabou de sair do fogo. E nós sabemos que o fogo e metal têm uma função purificadora. Quando o ouro sai do fogo, ele sai puro. Quando o latão sai do fogo, ele sai refinado. O Cristo que tem os pés como bronze está refinando, purificando, extirpando toda a sujeira que está contida do lado de dentro da sua igreja. Esse Cristo vai fazer o seguinte elogio a essa igreja de Tiatira. Ele diz assim: conheço as suas obras, seu amor, sua fé, seu serviço e a sua perseverança. Aquilo que você faz agora é mais importante do que aquilo que você fazia no princípio. Quais são os elogios que Jesus faz à igreja de Tiatira? Jesus vai dizer que a igreja de Tiatira tinha pontos positivos. E o primeiro ponto positivo que Jesus vai fazer à igreja é o amor crescente que ela tinha. A palavra amor aqui é ágape. O amor sacrificial, o amor relacional para com Deus, o amor entre criatura e criador, referente à adoração. Olha, essa igreja é uma igreja que me ama de verdade. Essa igreja é uma igreja que me adora corretamente. Essa igreja é uma igreja que está fazendo mais agora do que fazia no início. Vocês me amam mais hoje do que me amavam no princípio. Lembram da igreja de Éfeso?
Vocês têm doutrina, mas não têm amor. Qual que é a solução? Voltem ao primeiro amor. Porque vocês estão pior agora do que no início. Mas esse não é um padrão, voltar ao primeiro amor. Qual é o padrão? O padrão é Tiatira. Vocês estão agora melhores do que quando começaram. Se vocês estão piores do que o início, volte ao estágio inicial. Mas o que Deus espera de uma igreja não é que ela volte sempre ao início, mas é que ela parta do ponto de partida e cresça espiritualmente junto do conhecimento e da graça ao seu Senhor. Sei que agora vocês me amam mais do que me amavam no início. Sei que as suas obras agora são melhores do que as obras do princípio, porque uma igreja saudável é uma igreja que melhora, uma igreja saudável é uma igreja que cresce, uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que ama mais a Deus hoje do que amava ontem, ama mais Deus amanhã do que ama hoje. Isso é a igreja de Cristo. As suas obras agora são melhores do que as obras no princípio. Você tem fé, você tem serviço, você tem perseverança. Fé aqui também fala da fidelidade. A palavra grega aqui, pistis, pode ser tanto fé no sentido de crença ou fé no sentido de conjunto de doutrinas. A fé dessa igreja é uma fé saudável. A fé dessa igreja é uma fé robusta. O que significa dizer que essa igreja tem uma fé muito boa? Significa que a forma como ela crê, a sua teologia, os seus conceitos, o seu embasamento é bom. Então Éfeso tinha verdade, mas não tinha amor. Tiatira tem amor e verdade. Tiatira tem amor e doutrina. Tiatira tem amor e teologia. Tiatira tem aquilo que muitas igrejas não tinham. Mas em terceiro lugar, Tiatira tem amor, tem fé e tem serviço. Porque do que adianta a gente amar Deus e conhecê-lo se isso não resultar em boas obras? O que adianta a gente se relacionar com Deus, saber todas as doutrinas, conhecer a Bíblia de capa a capa, mas isso não nos mover em serviço para o outro? Do que adianta nós sermos bons teólogos, bons de Bíblia, bons de teologia, hinos cantados aqui teologicamente corretos, mas se isso não nos mover a doarmos a nossa vida, a entregarmos em serviço para o próximo, do que adiantou a doutrina? Então essa igreja tem amor, essa igreja tem fé, essa igreja tem serviço, essa igreja também tem perseverança. Porque aqueles que amam a Deus e depois conhecem, e essa é a ordem, tá? A gente ama, depois conhece. É claro que, à medida do conhecimento, o amor é refinado. À medida de quanto melhor nós conhecemos a Deus, mais nós amamos. O crescimento é proporcional, mas primeiro nós amamos. No dia que Ele nos chamou, nós não sabíamos nada de teologia. Nós não sabíamos que era um só Deus em 3 pessoas, nós não sabíamos nada sobre união hipostática, 100% homem, 100% Deus. No dia que Ele nos chamou, nós nos entregamos. E a partir daquele dia, a gente o amou. A gente amou a Deus com todas as forças, a gente amou a Deus com todo o coração, a gente amou a Deus com toda a nossa alma e nosso entendimento. Mas se perguntasse, o que você fez? Eu não sei. Ele só me chamou e eu aceitei. Aí, com o passar do tempo, o amor sozinho não é suficiente. Porque não é só a fé sem amor que é reprovado por Deus, mas o amor sem fé também. E aí, com o passar do tempo, nós vamos amando a Deus e vamos conhecendo a Deus. E quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos. Quanto mais amamos, mais queremos conhecer. E assim nós vamos nessa sede por Deus, porque parece que Deus sempre está deixando a gente querendo um pouco mais. E a gente sai daqui num culto de uma palavra, uma pregação expositiva, de versículo com versículo, e chega em casa e diz, eu vou ler o livro de Apocalipse todo, porque eu preciso entender. É assim que Deus faz com a gente. Ele traz você, te atrai pelo amor, te dá um aperitivo e você fica doida querendo mais. E aí nós vamos crescendo na caminhada.
se tornando melhores do que éramos ontem. Amanhã seremos melhores do que somos hoje. E esse é o processo da caminhada cristã. É isso que nós chamamos de santificação. Mas agora, não adianta nada nós amarmos a Deus no domingo, amarmos a sua palavra durante 1 hora, gostarmos daquilo que o pastor fala ou do que as meninas cantam, mas se na segunda-feira isso não fizer sentido para você colocar em prática no seu serviço. Nossa, você viu que mensagem ontem bacana, né? E agora, o que eu faço? Essa é a pergunta que se deve fazer. Não, que mensagem bacana, Deus falou no meu coração, eu senti Deus falando ontem na igreja, mas o que isso tem a ver comigo? Aonde eu pego esse ensinamento e me torno uma pessoa melhor? Aonde eu aplico? Aonde eu mudo a vida de alguém? Aonde eu transformo aqueles que estão à minha volta? No serviço. A palavra serviço aqui é diaconia. E o que faz um diácono? Serve. A palavra serviço dá a ideia de se entregar, dedicar. É uma prática intencional, que você está fazendo algo para alguém, querendo que essa pessoa reconheça Jesus como Salvador. Aqui não é se relacionar ou servir por interesse. Não, vou fazer para o fulano de tal, porque fulano de tal vai sentir no coração e fazer um pix para mim. Não é isso não. Aqui é fazer, não é por interesse, mas é por intenção. Uma coisa é se relacionar de maneira interesseira, outra coisa é se relacionar de maneira intencional. Porque o interesse para ganhar essa pessoa para Jesus é louvável. E a isso nós chamamos de intenção, intencionalidade, servir ao outro para que ela veja que em nós há algo que ela procura. Olha como que fulano é boa pessoa. Olha como que Ciclano é honesto. Olha como ele trata os funcionários dele. Olha como ele trata as moças que vai à rua logo de manhã. Olha como ele trata o garçom. Que pessoa bondosa, que pessoa piedosa. Aí você vai saber por que a pessoa está falando com o garçom. Ninguém fala com o garçom. Você fala, não, porque esse garçom é um reflexo da imagem do Deus que eu amo tanto. Então eu não consigo odiar esse cara que está me servindo. Pronto, já abriu a porta. Agora é só pregar o evangelho. Então, amor, fé e serviço são intrinsecamente separados, características que não podem faltar de uma igreja que quer ser elogiada pelo seu próprio Deus. Cristo está valorizando o crescimento da igreja. Cristo está dizendo que aquela igreja está em crescimento. Jesus está dizendo que aquela igreja está evoluindo, ela está melhor agora do que quando começou. E essa igreja que está melhor agora do que no princípio, recebe os elogios de Jesus, mostrando o retrato da realidade espiritual que eles estavam vivendo, que era louvável. Mas a qualidade espiritual que a igreja está vivendo não se retrata na ausência de problemas que essa igreja possa enfrentar. Porque às vezes nós não conseguimos conciliar espiritualidade com dificuldade. Se nós estamos no deserto, estamos sem Deus. Se nós estamos com Deus, estamos fora do deserto. Nós temos isso na nossa mente, que achamos que tudo de ruim que acontece conosco é porque Deus foi embora. Essa igreja aqui está bacana espiritualmente, louvável espiritualmente, saudável espiritualmente, e essa igreja está crescendo. Jesus está elogiando a igreja. Mas no versículo de número 20 a 23, Jesus vai mostrar que essa igreja saudável não estava ausente dos problemas reais de igrejas. Olha o que ele diz no versículo 20 a 23. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender.
Por isso vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das suas obras ou das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e eu retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Duras palavras de Jesus a essa igreja, palavras difíceis de engolir. Jesus acaba de elogiar o amor dessa igreja, Jesus elogia a fé dessa igreja, Jesus elogia o serviço e a perseverança dessa igreja, mas a saúde espiritual da igreja não a isentava dos problemas relacionais que ela tinha do lado de dentro da igreja. Jesus diz assim: eu tenho contra você uma coisa, você tolera Jezabel. Que a gente precisa fazer uma exegese. Quem é Jezabel? Quem estava no retiro hoje pela manhã, aprendeu quem é Jezabel. Jezabel era a mulher de Acabe, responsável por mandar em Israel, porque Acabe era um rei fraco. E geralmente, em lares onde o homem é fraco, quem manda é a mulher mesmo. Não é, Eduardo? Então Jezabel mandava, Acabe obedecia. Não só Acabe obedecia, mas todo Israel se corrompia. Isabel é responsável por introduzir cultos a Baal e a Zera. Jezabel é responsável por desvirtuar Israel. Jezabel é responsável pela idolatria na nação de Israel. Mas Jezabel estava na igreja de Tiatira, pastor. É só a figura. Aqui não é a esposa de Acabe que está na igreja de Tiatira. Jezabel aqui é um tipo. Algumas igrejas mais antigas diziam assim, né? Vamos orar porque Jezabel está na igreja. Quem que era Jezabel? A irmã que passava batom, a irmã que cortava a ponta do cabelo, né? Essas, acho que aqui nunca passou por isso não, né? Outras igrejas que eu já vi. A Jezabel está no meio da igreja. Mas quem é essa Jezabel, pastor? Aqui representa a falsa liderança espiritual. Jesus diz assim, ó, aquela mulher que se diz profetiza. Outra exegese aqui. O problema não é ela ser mulher. O problema é ela se dizer profetiza e não ser. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual. O problema não é a mulher ensinar, o problema é o falso ensino que sai, tanto da mulher quanto do homem. Aqui não é um problema de gênero, porque a última carta, os pecadores eram quem? Balaão e Nicolau. Ah, machista, nada disso. Jezabel aqui era a figura da igreja, era uma mulher que se dizia profetiza, dizia ter revelações, e através das suas revelações, corrompia a igreja e algumas pessoas que estavam presentes do lado de dentro. Jesus diz assim, ó, através dos seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e comerem comidas sacrificadas aos ídolos. Isso aqui é pesado, mas a gente precisa saber. Essa Jezabel aqui, essa mulher nessa igreja, provavelmente tinha um ensinamento acerca da permissividade sexual, que ela levava os crentes para sua casa para se deitar com ela. Então era uma mulher, crente, dentro da igreja, que corrompia os cristãos e os homens daquele lugar. Não sei se era só homens ou se eram homens e mulheres, o texto não deixa claro, mas a ideia aqui é aquela que corrompia sexualmente as pessoas. Ela tentava as pessoas. Talvez seja por isso que algumas igrejas assimilaram o batom a Jezabel, né? Porque parece que quando a mulher passa batom, ela fica mais bonita, eu acho. Aí reduziram a ideia de sensualidade ao batom, o batom a Jezabel a irmã que usa batom na igreja. Mas graças a Deus isso aí já caiu por terra. O que o texto está dizendo aqui é, Jezabel é aquela que se diz profetiza e não é aquela que corrompe os meus servos com seus falsos ensinos e estão levando os
crentes a imoralidade sexual. E aí depois Jesus vai fazer uma analogia a frases que ela mesmo usava. No texto, no versículo de número 24, Jesus diz assim: aqueles que não se prenderem aos, como eles dizem, profundos segredos de Satanás. Isso aqui em algumas Bíblias estão entre aspas, porque isso aqui é alusão à referência que essa mulher fazia aos ensinamentos que ela dava. Quando ela subia no púlpito para ensinar, ela falava que agora estava revelando as profundezas dos mistérios, e agora as pessoas estavam recebendo uma nova doutrina por causa da revelação que essa mulher tinha dado. Olha que perigo, esse negócio de revelação na igreja. Olha que perigo, esse negócio de novas doutrinas dentro da igreja. Olha que perigo, essas crenças baseadas em sonhos e visões que pessoas deturpadas podem ter e semear no meio da igreja. Pastor, tive uma visão, deixa eu contar. Calma lá, conta para mim primeiro. O pastor é fofoqueiro, quer saber de tudo. Não, isso aqui é responsabilidade minha. O que parte daqui para aí, deixa comigo. Não vai subir qualquer um aqui em cima para falar. Não, pastor, tive um sonho essa noite com essa igreja. Pastor, esse negócio estava pegando fogo. Eu falei, as irmãs cantando passa fogo, não sei o que lá, passa fogo. Você só comeu canji, você só comeu estrogonofe demais ontem e aí sonhou com o fogo da música, mas não tem nada, vai pegar fogo aqui não, irmão. Não, pastor, mas eu tive uma revelação. Deixa eu falar para a igreja a revelação que eu tive. Aí Jesus está dizendo, esses conhecimentos profundos, as profundezas dos mistérios, só pode estar vindo de Satanás, porque Deus não revelou nada novo para ninguém. Aí essa mulher, que está ensinando a igreja, está pervertendo o caminho dos crentes. Jesus está dizendo assim, olha, eu não sei por que vocês toleram Jezabel. Tolerar aqui é literalmente deixar passar, permitir, não confrontar. Vocês são tão bons no amor, vocês são tão bons na doutrina, vocês são tão bons no serviço, como que vocês estão passando pano para essa mulher no meio de vocês? Como que vocês deixam a trepadeira crescer dentro do muro de vocês? Como que vocês deixam ou permitem essa pecaminosidade travestido de liberdade crescer no meio de vocês? Jezabel aqui chamava as pessoas para comerem comidas sacrificadas a ídolos, como que se fosse alguém ensinando, não tem nada a ver. Isso é coisa do passado, pastor, agora está liberado. Tudo é permitido. Tudo está santificado. É Jezabel dizendo que não tem problema sentar na mesa de Jesus no domingo e assentar na mesa da mão branca no sábado. É Jezabel dizendo que não tem problema vir no culto no domingo e ir na roda, na ginga, na cantiga, no centro, no terreiro, os outros dias da semana, porque tudo é da cultura. Não faz parte da nossa cultura. Não, agora já faz parte da sociedade. Não, todo mundo já aceitou. Ser contra isso é ser intolerante. Ser contra isso é ser intolerante e religioso. E se nós pregamos contra as outras religiões, nós somos os tolerantes. Por isso o dilema. O que nós preferimos? O amor a Deus ou a tolerância? Entre o amor e a tolerância, os perigos de uma igreja que perde o discernimento. Muita coisa é permitida, ou nas palavras de Paulo, tudo na verdade é permitido, mas nem tudo é para mim. Mas eu quero sentar na mesa, pode ir, irmão. Mas eu quero ir lá no centro, vai. Não, mas eu quero receber uma carta do meu pai que partiu há 20 anos atrás, vai. Não vou dizer vai com Deus não, mas vai.
Mas não venha querer dividir a mesa do Senhor com essas outras mesas dos deuses ou falsos deuses por aí. Não venha querer misturar a sua crença ou as suas mandingas, querendo trazer as coisas de lá para aqui. E aí a gente chega em algumas igrejas assim e diz assim: pastor, eu trouxe aqui a foto, eu trouxe aqui a carteira de trabalho, eu trouxe aqui a identidade, unge com óleo e ora para mim. Irmão, você acredita nessas coisas? Amém. Mas isso não é uma prática da mesa, ou pelo menos dessa mesa aqui. Nós acreditamos que para se relacionar com o dono dessa mesa, nós não precisamos de apetrechos, de amuletos, de matérias ou materiais. Nós precisamos de fé. E essa igreja tem fé. Essa igreja tem amor. Essa igreja tem boas obras, mas essa igreja tem muita tolerância. E aí um adendo, para algumas coisas nós devemos ser intolerantes. Para algumas práticas nós não devemos tolerar. Ah, pastor, mas o senhor está fazendo apologia à intolerância ao pecado? Sim. Nós não vamos tolerar Jezabel no nosso meio. Nós não vamos passar pano para Jezabel em nosso meio. Nós não vamos suportar, nós não vamos deixar Jezabel no meio sem ser confrontada. Pode ficar, mas vai ouvir contra todo dia. E não vai tocar ninguém embora. Mas quer vir todo dia? Pode vir. Mas vai ouvir. E uma hora a mensagem vai bater até quebrar essa pedra do seu coração. Ah, mas a Jezabel aqui é da família mais forte. Ah, a Jezabel aqui é daquela que mais contribui. Ah, a Jezabel aqui, eu não quero nem saber. O meu compromisso é com a verdade e com o amor. E a parte financeira, pastor? Aquele que prometeu sustenta. Se ele garantiu que estará conosco, nós estamos na mesa do Filho de Deus. E não precisamos fazer acordo nem com os políticos, nem com as Jezabéis. Vocês toleram Jezabel no meio de vocês. Versículo 21. Dei um tempo para ela se arrepender, mas ela não quer. Jesus é ainda paciente, irmãos. Jesus é intolerante, mas paciente. Jesus é intolerante, mas trata com paciência. Ele dá tempo para o arrependimento. Ele aponta a doença, mas oferece o remédio. Ele dá o diagnóstico e te encaminha o tratamento. Ele fala que você está doente e te encaminha. Ele te leva para o hospital. Então, para aqueles que sabem que estão doentes, Jesus já pagou a conta. Mas o problema é que Jesus está oferecendo plano de saúde vitalício e tem gente que não está querendo. Não, eu prefiro ficar com o SUS, porque o SUS é... Então arque com as suas responsabilidades. Dei tempo para que ela se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Eu estou dando tempo, eu estou tolerando, eu estou deixando essa mulher ficar aí, eu estou dando tempo, enviando pessoas, eu estou falando através da palavra, e essa mulher não se arrepende. Versículo 22. Por isso vou colocar ela na cama. E vou trazer grande sofrimento com aquelas que naquela cama com ela deitam. Há um trocadilho aqui. Jesus diz que vai colocar aquela mulher na cama e também aqueles que naquela cama com ela deitou. Há uma espécie de confrontamento nesse relacionamento que os crentes estão vivendo dentro da igreja, como que se isso que eles estão fazendo não fosse nada. Jesus está batendo na igreja, na tecla, está confrontando a igreja que acha normal as pessoas saírem do culto, juntar um grupinho e ir para a orgia sexual.
Jesus está condenando uma igreja, porque eles acham normal a troca de pares, a troca de casal, a safadeza, aquela vergonha que está acontecendo dentro dos crentes da igreja. Olha, eu vou colocar na cama, no mesmo lugar do pecado de vocês será o leito de morte. O mesmo lugar que vocês usaram para prazer será o lugar do sofrimento. Da onde vieram a imoralidade de vocês, vai voltar toda a amargura do coração. Vocês não pensaram duas vezes de se deitarem na cama com essa Jezabel. Agora, assim como ela vai para a cama, vocês também irão. E ele diz assim: se vocês não se arrependerem das obras que praticam. Até para os pecadores, Jesus tem válvula de escape. Até para os imorais, para os safados, para os sem vergonha, para os que fazem uma cachorrada como essa, Jesus ainda dá chance para esse povo. Também que Jesus não é eu, né? Porque Jesus está dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, vou botar na cama. E se vocês não se arrependerem depois do sofrimento, vou matar os filhos. Os filhos aqui não são literais. Essa mulher aqui não gerava. Essa mulher aqui tinha filhos espirituais. Eram filhos do seu ensinamento. Eram as pessoas que seguiam as doutrinas que ela ensinava. Matarei os filhos dessa mulher, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e eu vou retribuir a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Cristo leva a sério a pureza da igreja, irmãos. Cristo leva a sério a reputação moral da igreja. E esse é o dilema que a igreja tem enfrentado nos últimos dias. Nós abrimos braços do amor para receber todos que quiserem vir? Ou deixamos a trepadeira crescer e fazer ruir tudo aquilo que nós construímos, ou Deus construiu? Nós amamos sem olhar a quem, aqueles que estão entrando, e nós toleramos, porque o que importa é eles estarem aqui, importa eles não estarem lá fora. Eles podem estar aqui fazendo o que eles quiserem, mas o importante é eles não estarem lá fora. Será que não é mesmo? Será que é o importante eles estarem aqui do jeito que eles estiverem? Será que o importante é vir do jeito que está e ficar do jeito que quer? Será que o importante é estar aqui dentro em vez do que estar lá fora? Não. Porque não há diferença nenhuma daqueles que estão aqui dentro sem arrependimento para aqueles que estão lá fora. Não há diferença nenhuma dos perdidos que estão aqui dentro para os perdidos que estão lá fora. Os que estão lá fora praticando as imoralidades, se assentando às mesas dos deuses, comendo das comidas dos ídolos, estão indo para o inferno. Mas os que estão aqui dentro, estão fazendo a mesma coisa, estão indo para o inferno também. Eu vou me salvar porque eu vou na igreja todo domingo. Mentira! Não, eu vou para o céu porque eu sou batista desde que nasci. Não, eu estou garantido a minha vaga lá, eu não acredito em perda da salvação, eu acredito que nós estamos salvos e Jesus nos assegura, então eu tenho o meu nome escrito e ele não vai ser apagado. Aqueles que estão seguindo o caminho de Jezabel, aqueles que estão se deitando com Jezabel, aqueles que estão flertando com Jezabel, estão dentro da igreja, mas estão perdidos. Não é você vir aqui nessa igreja, ou em qualquer outra, muito menos nessa, uma vez por semana, 2 vezes, não é pela quantidade de vezes que você vem, que vai garantir o perdão que ele oferece através do arrependimento. Se não se arrepender, pode ser crente a vida toda e ir para o inferno. Então Jesus leva a sério essa ideia de preservar a igreja. A igreja é a noiva de Cristo.
A igreja é a sua esposa imaculada. A igreja é pela qual ele deu o seu sangue para purificar as suas vestes. E toda a ameaça de manchar as roupas da sua noiva, Jesus não deixará impune. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Jesus está dando a responsabilidade de confrontar aqueles que querem manchar com imoralidade para a igreja. A igreja não deve tolerar Jezabel. A igreja deve colocar para fora Jezabel. A igreja deve expulsar do seu meio Jezabel e todos os outros ensinos que se apresentam de maneira delicada e florada e bonita, mas que por dentro estão trazendo venenos, espinhos e machucam todo o ensinamento deixado por Cristo e seus apóstolos. A igreja não precisa só confrontar Jezabel, mas precisa fazer isso com coragem e verdade. A igreja não deve perder a sua autoridade profética, não deve perder a sua voz que Deus lhe deu, não deve perder o seu papel e a função pela qual Deus a instituiu, e nós devemos continuar seguindo nesse caminho. Porque a partir do versículo 24 ele vai citar que naquela igreja haviam remanescentes, e aos remanescentes ele faz uma promessa, versículo 24 a 29 diz o seguinte: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nessa igreja tolerante, nessa igreja amorosa, nessa igreja permissiva, que dizia, na minha igreja pode. Jesus está dizendo que também há um remanescente. Ele muda a crítica para os filhos de Jezabel, para o grupo que permanece, e diz assim, aos demais que não seguem a doutrina dela, não porei outra carga sobre vocês. Que carga que Jesus está falando aqui? A carga da provação, a carga do sofrimento, a carga das tribulações que eles já enfrentavam, tanto externa quanto internamente. Mas pastor, as tribulações não vêm do trono de Satanás, como nós aprendemos no domingo passado? Mas eu disse no domingo passado que acima do trono de Satanás está o trono de quem? Então, as cargas que vêm para a igreja, embora sejam artimanhas de Satanás, ainda está sobre a soberania de Deus. O que Jesus está dizendo aqui para a igreja é, fiquem tranquilos, porque a provação que vocês estão enfrentando internamente será a única prova de vocês. Não permitirei que o trono de Satanás envie outra. Não permitirei que o inferno se levante contra. Não permitirei que nenhuma potestade do ar vai atacar vocês pelo lado de fora, porque a única prova que vocês terão é a Jezabel que está dentro de vocês, e quanto a isso, vocês devem guardar-se dela. Jesus está dizendo que até as provações que vêm para a igreja, é Ele que deixa ou não. Jesus está dizendo que quando nós enfrentamos Satanás é porque Ele quer que nós enfrentamos ou não. E se Ele disser que a igreja não vai mais enfrentar Satanás, Satanás não tem poder nenhum. Porque ele é só um cachorro na coleira de Deus. E ele vai até onde Deus puxa a corda. Deus está dizendo assim, olha, se vocês se arrependerem, se vocês não praticarem, se vocês não caírem no ensino, fiquem tranquilos, vocês não vão ter outra carga. Vocês só precisam resistir aos ensinamentos
de Jezabel, a sedução de Jezabel, a imoralidade de Jezabel, a sensualidade. Resistam até que eu venha. Há uma promessa para aqueles que resistem. Há uma promessa para aqueles que não saem do lugar. Há uma promessa para aqueles que permanecem firmes. Imagine os crentes sendo seduzidos por essa Jezabel, que não deveria ser feia, né? Pelo amor de Deus. Então essa Jezabel está seduzindo os crentes, e aí o Charles está lá na igreja e está dizendo assim: pastor, não sei até quando eu vou aguentar não. Essa Jezabel aí está vindo com força demais. Aí Jesus está dizendo assim: aguenta firme até o fim. Aguenta mais um pouco até que eu venha. Fique tranquilo que não vai aparecer mais nenhuma outra Jezabel, mas essa é a carga de você. Esse é o espinho que você vai ter que levar até o fim. Essa é a luta que você vai ter que enfrentar. Essa é a sua cruz que você vai ter que carregar. Essa é a batalha que você vai ter que vencer. Mulheres que tentam seduzir e homens que têm que resistir. Mas fique tranquilo, essa luta é só até eu voltar. O problema é que já se passaram 2000 anos e ele não voltou. E a Jezabel está se multiplicando, as Jezabéis estão proliferando, as Jezabéis estão tomando conta. E os remanescentes se agarram na promessa. Qual que é a promessa? Versículo 26. Aquele que vencer, darei autoridade sobre as nações. Governará com cetro de ferro. Eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, e lhe darei a estrela da manhã. Aqui Jesus está dizendo, olha, o que vencer é o que faz a minha vontade. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Vencer não é perder, como nós vimos em Esmirna. Vencer aqui é obedecer. Olha como que muda o discurso dependendo da igreja. Para Esmirna, morrer era viver, perder era vencer. Mas para Tiatira, vencer é obedecer. Vocês não serão derrotados, ou melhor, alguns serão, outros não. Vocês não serão mortos, vocês não serão perseguidos até a morte, mas vocês serão tentados e terão que resistir. Como que nós vencemos a tentação? Obedecendo. Como que nós vencemos a Jezabel? Obedecendo. Como que nós resistimos até o fim? Obedecendo. Aquele que vencer, fazendo a minha vontade até o fim, eu lhes darei autoridade. A autoridade sobre as nações aqui é a mesma autoridade de Cristo. Ele diz assim: darei a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai. Cristo está chamando aqueles que vencerem para governar com Ele no seu reinado. Vocês não serão mais escravos, vocês não serão mais súditos, vocês se assentarão entre os príncipes, vocês terão lugar ao meu lado. Essa é a promessa, essa é a promessa que faz resistir, essa é a promessa que nos faz segurar, essa é a promessa que nos faz permanecer, a promessa de que nós estaremos ao seu lado, governando para sempre, mas não é a única. A última promessa ele diz assim: também lhe darei a estrela da manhã. Que estrela da manhã é essa aqui, pastor? É Lúcifer? Não. Lúcifer foi uma tradução porca de Isaías 14. Estrela da manhã aqui é o próprio Cristo, segundo Apocalipse 26, 22, 16. Cristo é comparado em Apocalipse à estrela da manhã. Ele próprio está dizendo: aqueles que vencerem receberão uma recompensa. E os crentes estão esperando. O que nós vamos receber? Uma coroa de ouro? Uma pedra branca com um novo nome? Um nome escrito, comer da árvore? E as pessoas estão preocupadas com o que vai ter lá. Vou ter uma casa de ouro, vou andar em ruas de diamante. O que eu vou ganhar, Jesus, se eu for fiel até o fim? Ele diz: vocês vão ganhar a estrela da manhã. Agora imagina a reação dos crentes ao descobrirem que a estrela da manhã é Jesus. Ah não, Jesus.
O outro vai ganhar a coroa da vida. O outro vai comer da árvore da vida. O outro vai ganhar uma pedra com seu nome escrito. E nós? A vocês eu darei a estrela da manhã. Isso é motivo de ficar chateado ou alegre? Isso é motivo de reclamar ou se regozijar? Isso é motivo de ter tristeza ou felicidade? Jesus está dizendo, se vocês resistirem à imoralidade, se vocês não se assentarem às mesas dos ídolos, se vocês não se misturarem com a corrupção, a recompensa de vocês será a mim mesmo. Para vocês não importa a rua de ouro, para vocês não importa o rio de diamante, para vocês não importa a coroa que vocês vão ter, porque vocês terão a mim mesmo como a maior recompensa de vocês. E eles não deveriam ficar tristes, porque eles estão recebendo a promessa da melhor recompensa. Como assim, pastor? É claro, se você pegar as ruas de ouro, se você pegar as casas de diamante, se você pegar o rio de cristal, se você pegar o fruto proibido, o maná escondido, a pedra branca, colocar numa balança e colocar Cristo do outro lado da balança, Ele vai pesar mais, Ele pesa muito mais, Ele vale muito mais do que tudo que foi colocado do outro lado. E quem tem Cristo não se importa com rua de ouro. Para quem tem Cristo não tem valor casa de diamante. Para quem tem Cristo não importa a coroa da vida, não importa o fruto que eu vou comer. Se eu tenho a estrela da manhã, se eu tenho Jesus pessoalmente como recompensa, nenhum outro tesouro é equiparado àquilo que eu vou receber quando eu chegar lá. Tem crente que está doido para ir para o céu por causa das ruas de ouro. Tem crente que está doido para ir para o céu por causa que vai poder comer a fruta que Eva comeu e não vai morrer. Mas não vai comer da mesma fruta não, vai comer da árvore da vida, que é outra coisa. Depois a gente explica isso aí. Mas tem gente querendo ir para o céu por N motivos. Por um monte de bobagem. Não, lá no céu eu não vou trabalhar mais. Esperto, né? Não, lá no céu eu vou ficar só tranquilo. Nada disso tem valor. Nada disso é valioso. Nada disso seria atrativo sem a presença do próprio Cristo. O céu cheio de ouro, cheio de cristais, sem Cristo é um inferno. E nós podemos estar no pior inferno, mas se nós tivermos Cristo, nós estamos no céu. Ele é a nossa maior recompensa. Ele é a nossa maior vitória. Ele é o nosso maior tesouro. E não há ruas de ouro, não há pedras de cristais, não há coroas brilhantes, não há nada que nós podemos ganhar que possa comparar a estrela da manhã ao Cristo prometido, a promessa que Ele nos garantiu, que nós o ganharemos. Nós o teremos e para sempre estaremos com Ele por toda a eternidade. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Tiatira crescia em amor, fé e serviço, mas perdeu o discernimento daquilo que devia tolerar em nome do amor. O Cristo, com os olhos que tudo vê, os seus olhos como chama de fogo, conhece a sua igreja e a convida a discernir entre o amor verdadeiro e a tolerância pecaminosa, a arrepender-se de se acomodar, de se nivelar, de se conformar com o mundo e o que ele está fazendo. Mas Cristo também convida a sua igreja a permanecer até o fim, a resistir a Jezabel até o fim, a lutar a sua luta até o fim, porque a recompensa pagará todo o prejuízo que nós estivermos aqui. A recompensa que nós ganharemos lá é Cristo. E Ele paga todo o prejuízo que nós tivermos aqui para consegui-lo. Mas não há nenhum lucro, nenhum tesouro, nenhuma riqueza que nós possamos acumular aqui que irá ser comparado se nós perdermos a Cristo. Não dá para fazer uma troca justa.
Não dá para fazer uma troca equivalente. Você vai trocar muito pouco por tudo. A mensagem à igreja de Tiatira é uma mensagem a uma igreja que precisa viver o amor com discernimento espiritual. Porque amor sem discernimento vira ingenuidade. Discernimento sem amor vira dureza de coração. A igreja que agrada a Cristo é a igreja que une os dois: amor crescente em Deus e santidade inegociável. Se nós quisermos agradar o nosso Cristo, se nós quisermos encontrar com Ele no fim, se nós quisermos resistir e fazer a sua vontade, nós precisamos ter as duas características que Tiatira não tinha: amor com sabedoria, amor com santidade. Amém?